As pequenas empresas precisam de crédito para crescer, mas nem sempre as opções de financiamento são adequadas à realidade dos pequenos empresários. Para alavancar os negócios reunidos em arranjos produtivos locais, foram criadas linhas de financiamento voltadas especialmente para atender a esses pequenos empreendedores. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre financiamento e crédito para pequenos empresários dos arranjos produtivos locais, estão aqui no estúdio Dário Araújo, diretor de operações da Agência Estadual de Fomento, a AgeRio, e Neuci Laiola, presidente do Conselho de Moda de Nova Friburgo e região da Firjan. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro organizou um encontro entre empresários e agentes financeiros para oferecer crédito a juros baixos. Vamos ver como foi essa reunião. Mais de 130 empresários de diferentes setores, como móveis, confecção, moda à noite, cerâmica, cerâmica vermelha, ferragens, foram à sede da Firjan para conversar com os agentes financeiros e conhecer as condições de financiamento. A maior dificuldade do pequeno ou até mesmo do grande hoje é capital de giro para poder alavancar as vendas e o crescimento da empresa. Às vezes falta um pouco de dinheiro e o dinheiro hoje caro ele se torna inviável para a empresa. E o dinheiro, através de uma PL, ele tem vários benefícios que com certeza vai ajudar todas as empresas lá. É importante que todos estejam participando. Hoje estou vendo aqui tem muitos empresários do setor, estou super feliz, né? Porque a cada dia que passa eles estão tomando consciência da necessidade de estarem participando dessas ações e aí saber que ele tem condições de, e tendo apoio e condições de poder dar um pulo melhor na sua empresa e ir à frente no mercado, né? Essa é a primeira que nós fazemos com esse modelo, com esse número de empresários. Juntar as 4 instituições com o grupo que elas trouxeram aqui, 6 pessoas, cada um de atendimento, para atender, para ter a minha preocupação nesse caso foi de olho no olho. Então esse é um momento do conhecer, um momento de fechar negócios, um momento de começarem as conversas, um início com certeza de bons frutos para ambos. Os arranjos produtivos locais são agrupamentos de empresas que têm a mesma finalidade econômica, né? Exemplo é lá Friburgo, que a Neuci está aqui representando, que tem o arranjo produtivo locais da moda, né, Neuci? Um polo que surgiu lá na década de 70, 60, e hoje tem inúmeros micro e pequenos empresários que se agrupam em torno de uma única atividade econômica. E como isso facilita na hora de fazer, por exemplo, uma linha de financiamento? Como isso ajuda a AgeRio a pensar estrategicamente esses financiamentos? Hoje o Rio de Janeiro tem 22 APLs espalhados pelo Estado. E cada APL tem as suas características e, naturalmente, necessidades específicas. Então, a primeira coisa que a AgeRio faz é conversar com as lideranças dos APLs para identificar as suas necessidades, que, na maioria das vezes, são necessidades diferentes. Tem alguns APLs que precisam de financiamento para regularizar a sua situação de licença ambiental, como, por exemplo, o metal mecânico. E a gente criou um produto específico para o metal mecânico, com a ajuda da Firjan, inclusive, que nos deu toda a consultoria, onde, por meio de um protocolo de intenções, por meio de um acordo firmado com o INEA, nós financiamos todo o processo para que aquele APL, aquela empresa, possa ter a sua licença definitiva. Existem outros APLs que, por exemplo, precisam de capital de giro para comprar os seus insumos. E aí a gente também financia o capital de giro. Ou financiamento para máquinas e equipamentos, né? As empresas estão no processo de expansão e precisam de máquinas, equipamentos, e a gente vai buscar recursos onde esses recursos estão disponíveis, como exemplo o BNDES, e a gente financia as máquinas e equipamentos. E uma outra linha de financiamento bastante interessante é para a inovação, porque a gente sabe que um dos motivos das empresas se agruparem em torno da sua atividade econômica é gerar inovação. E como nós temos a FINEP junto
com as instituições financeiras, com o Firjan, com o Sebrae, sob a coordenação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, formando o grupo de gestão das APEs do Rio de Janeiro, a FINEP também disponibiliza recursos por meio da GRI para financiar a inovação nessas empresas. Em Nova Friburgo, como funciona? Quais são as necessidades do polo de moda de Nova Friburgo? Bom, primeiro falar um pouquinho do nosso polo. Ele já tem em torno de 30 anos que começou a se fabricar com grande intensidade confecção, principalmente moda íntima na região. Em torno de uns 10 anos atrás, com a criação do Conselho da Moda, nós fizemos uma gestão desse polo. Então, a partir daí, foram passos e passos dados na intenção de fazer com que esse polo potencial crescesse e se tornasse forte, como ele está agora. Já tivemos diversas ações de acesso ao mercado, ações de acesso a crédito, e como ele bem falou, um grande passo para você conseguir financiamento atualmente, assim, se você tem uma ideia, você precisa de um financiamento para transformar aquilo em produto, senão não vai sair da ideia. Então, o licenciamento ambiental é muito importante para isso. Então, nós fizemos parcerias com a prefeitura para conseguir facilitar o licenciamento ambiental, principalmente das pequenas empresas, porque o que acontece muito e com muita intensidade em um polo pequeno é que as pessoas, como não têm como se financiar usando um recurso público, né, ela acaba utilizando pessoas que são agiotas e acabam emprestando com juros altos, e ali ela acaba queimando o produto e a empresa logo no início por não usar uma forma correta de financiamento, até por não conhecer. Então é muito importante trabalhar nessa linha, até para a gente dar condições da empresa poder se desenvolver pagando juros que caiba dentro do seu orçamento, né? A GRI tem um trabalho muito grande de promoção também desses produtos que ela oferece para as APLs, né? Com certeza. Para o Estado do Rio de Janeiro, trabalhar com arranjos produtivos locais é estratégico, né? A gente tem não só Friburgo com moda íntima, mas a gente tem Cabo Frio com moda praia, a gente tem pedras ornamentais, metal mecânico, como eu já falei, né? Enfim, temos uma série de arranjos produtivos que, na maioria das vezes, formados por micro e pequenas empresas, né, que alavancam a economia do Estado. Né? E muitas vezes as empresas fazem parte da cadeia de fornecedor de grandes conglomerados econômicos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco? Não sai daí não. Fica com a gente que a gente vai explicar um pouquinho mais como funcionam esses arranjos produtivos locais. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Eu converso hoje com Dário Araújo, da GRIO, e Neuci Laiola, do Conselho de Moda de Friburgo. Dário, a gente falou no bloco anterior como funcionava a promoção da GRIO em relação às APLs. Qual é o trabalho de promoção desses produtos que a GRIO oferece? A GRIO ela faz parte do Conselho de Gestão do Estado do Rio de Janeiro, né, onde a gente congrega nesse conselho não só a CDIs na coordenação, mas a Firjan, Sebrae, FINEP, os agentes financeiros. Então, nós participamos de duas maneiras distintas. A primeira maneira é do fórum de discussão, participando efetivamente da discussão dos grandes temas que são importantes para as APLs. Você já falou aqui de licença ambiental, mas tem outros como certificação, como a micro e pequena empresa conseguir um ISO 9.000, 12.000, 20.000, para poder fornecer para grandes corporações. Então, a gente participa do fórum, nas discussões estratégicas, e participa também na outra ponta, aí, como agente financeiro, disponibilizando algumas linhas de financiamento, que vão desde o capital de giro, passando por investimento fixo, máquinas e equipamentos, até financiamentos para inovação. Existe algum setor que demande mais esses tipos de financiamento no Estado? De uma maneira geral, todos os APLs demandam financiamento, porque mas são diferentes, são de necessidades diferentes. Mas o financiamento é a mola propulsora da economia, né, Neuci? Então, assim, as empresas, na maioria das vezes, principalmente a pequena e média empresa,
quando ela se depara com uma encomenda grande, por exemplo, a APL ajuda, né? Não só do ponto de vista de negociar créditos adequados, mas como do ponto de vista de comprar de forma mais competitiva, não é? E também fazendo consórcios para exportação, né? Então a gente tem várias situações onde estar numa APL é benefício para a micro e pequena empresa. O Estado já atua de uma forma também a reunir empresas de um determinado setor de forma estratégica, olhando algumas vocações que ele entende importantes, como por exemplo no caso da biotecnologia, né, que ele tem trabalhado de forma bastante importante, assim, estudando uma maneira de se tornar um cluster, enfim. Esse tipo de atuação, ela demanda que tipo de investimentos? São investimentos mais altos, financiamentos mais altos ou não? Sim, o Estado tem algumas vocações estratégicas, uma delas é a biotecnologia, como você falou, mas a gente poderia hoje citar a indústria automotiva como outra vocação do Estado, já que em breve o Rio de Janeiro vai estar sendo o segundo maior polo automotivo do país, superando Minas. O petróleo e gás, por razões óbvias, né? O Rio de Janeiro detém a maior produção de petróleo do país, que não necessariamente são formações de APL, mas que são empresas agrupadas para atender um determinado fim, já que esses que a gente já citou. Aí cada uma com a sua necessidade específica. Para a pequena empresa, a gente tem as linhas de financiamento chamadas linhas de financiamento de balcão, que é o capital de giro, máquinas e equipamentos. E para grandes empresas, grandes organizações que estão vindo para o Rio de Janeiro, e aí sim, elas vêm, se instalam, com a grande possibilidade de gerar uma APL em torno dela, né, com seus fornecedores. Aí sim, para essas empresas, a gente tem que trabalhar uma solução, uma arquitetura financeira um pouco mais sofisticada, né, porque as necessidades delas são diferentes das necessidades da micro e pequena empresa. O senhor poderia citar um exemplo? A gente tem agora, chegando no Rio, a Jaguar Land Rover, né, se instalando aqui no sul, em Itatiaia, né, que está trazendo um investimento de quase R$1 bilhão. Né? E no petróleo e gás, a gente tem várias empresas que passaram ou estão passando por um processo de instalação no Rio de Janeiro. Tem que se pensar essa estruturação do polo de fornecedores no entorno delas. Com certeza. Algumas empresas, elas, pela sua especificidade, pelo seu produto, pela sofisticação do produto, ela não encontra fornecedores já disponíveis no território do Rio de Janeiro. E aí, a alternativa, nós temos duas. Ou trazer o fornecedor. Agora, e quando a gente tem, por exemplo, APLs como Friburgo tem a APL da moda íntima, e você tem, por exemplo, a APL da moda íntima em Itaperuna, elas se comunicam? Há um trabalho de integração entre essas APLs? De certa forma, sim, porque os produtos são diferentes. Friburgo é muito focado em moda íntima e Itaperuna é muito camisolas, mais roupa de dormir. É qualificado como moda íntima, mas aí é um produto diferente, que usa materiais diferentes. E assim, a gente se comunica, sempre se comunica. Friburgo começou primeiro, então, de certa forma, eles procuram saber quais são os passos, né, que foram, para cortar caminho até, né, procuram saber quais foram os passos que nós já demos e que foram bons, né, para seguir na mesma linha. Então, assim, quem sai na frente, é claro, erra muito mais, né? Mas, de certa forma, a gente aprende o caminho das pedras também mais rápido, né? Existe um trabalho do Estado de pensar formas de integração dessas APLs que distantes têm vocações semelhantes? Existe sim o trabalho do Estado de sempre buscar desenvolver regionalmente as suas vocações. Agora, quando a gente percebe no exemplo que a Nilce deu, que são vocações complementares, né? Assim, a gente poderia trazer também para a vocação da moda o polo de Cabo Frio, que aí também é moda praia, né, que acaba gerando uma complementariedade. E muitas vezes as necessidades desses APLs, o produto é diferente, mas as necessidades podem ser as mesmas. Um apoio à exportação, por exemplo. E assim,
principalmente dentro da Firjan, os sindicatos, eles se comunicam. Todos os sindicatos de moda, eles têm reuniões específicas do sindicato de moda, onde todos conversam sobre as necessidades de cada um desses polos específicos de moda. No setor de moda, isso é feito presente, de forma bem presente. Eu acredito até que vocês tenham no setor de moda vários insumos que sejam comuns. Exatamente. Que aí você pode ter uma articulação para uma compra centralizada, né, dentro da governança, respeitando a governança de cada polo. E um APL em si, ele também não é um produto, ele é uma cadeia. E é uma cadeia toda que se forma em função de um produto. Então você tem diversos tipos de fornecedores diferentes, inclusive de metais, que agregam valores dentro desse APL. São empresas que produzem outros produtos, mas que produzem para a lingerie alguns tipos de metais, de plásticos. Porque assim, um sutiã, se a gente for pensar, um sutiã, ele leva de uma gama de produtos muito grande, né? Então, vai se formando outras empresas para fornecer para essa empresa mãe. Então, na verdade, é uma grande cadeia. E que não necessariamente está sediada no mesmo lugar, né? Ela pode estar num outro espaço e estar se comunicando. No Conselho da Moda nós temos 7 cidades, todas elas estão voltadas para a APL de moda íntima. E assim, começou há 10 anos atrás com as 7 cidades. Atualmente já temos mais cidades ainda que estão voltadas. E são de uma mesma região? Estão dentro de uma mesma região, mas assim, distantes umas das outras, mas agora todas voltadas para esse APL, produzindo até coisas diferentes. Eu poderia até citar o exemplo de uma cidade próxima, que é Duas Barras, que se especializou em fornecer lacinhos. A lingerie usa sempre lacinho, e eles se especializaram em fazer os lacinhos que Friburgo precisa. E aí integra a cadeia, né? Integra a cadeia. Integra a cadeia, isso. Né? Uhum. E assim, a gente poderia, por exemplo, na indústria do petróleo, a gente tem uma gama de fornecedores que é muito ampliada, né? Porque a indústria do petróleo exige alimentação, exige bota, exige luva e exige grandes equipamentos de uma sofisticação muito grande, né? De um nível de tecnologia muito desenvolvido. Então, assim, para cada situação a gente tem como eu falei no início, uma necessidade. E aí a gente tem que procurar atender essa necessidade. A gente continua a falar sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nosso foco hoje é para o financiamento para as empresas dos arranjos produtivos locais. Houve essa rodada no mês de janeiro, né? Os empresários que não conseguiram participar, eles podem se inscrever para uma próxima rodada? Quando vai ser? Então, Geisa, a rodada atendeu mais de 150 empresas. Foi uma rodada bastante produtiva. Dessas 150 empresas, né, cerca de 30 procuraram a AG Rio e várias já estão lá com projetos sendo analisados, suas demandas sendo trabalhadas. Agora, as empresas que, porventura, não participaram da rodada de negócio ou estão assistindo o seu programa e se interessem, podem procurar a AG Rio, né, acessando o site www.agrio.com.br ou ligando diretamente para o telefone 21 2333 1212 e agendar com a gente um atendimento individual, um atendimento qualificado. O nosso corpo técnico vai estar lá à disposição para prestar todos os esclarecimentos sobre as linhas, sobre as possibilidades de financiamento. No site há informações já sobre essas linhas? Sem dúvida. No site a gente tem lá todo o nosso portfólio com informações de maneira gerais. E como tem que estar estruturado o projeto para ele concorrer, ou enfim, ser analisado por um agente da AG Rio? Vai depender muito da necessidade. Quando a necessidade é um capital de giro, né, para comprar um insumo, pegou uma encomenda grande, né, isso assim, precisa de insumos para atender aquela encomenda. Isso é uma coisa rápida, porque é um capital de giro, né? A gente só vai fazer uma análise retrospectiva da empresa. Quando é um projeto de compras de máquinas, equipamento, uma ampliação que exige obra física, né? Vai ampliar, vai aumentar o número de empregos, aí a gente vai exigir um pequeno projeto simplificado para demonstrar a viabilidade daquela ampliação. Agora, quando é uma operação que tem um viés de inovação, onde a gente vai efetivamente usar recursos da FINEP, recursos hoje a uma taxa bastante atrativa, aí, além do projeto, a gente vai buscar enquadrar aquela necessidade
nos critérios da FINEP para classificar como uma operação inovadora. E qual a diferença desse empréstimo para um empréstimo bancário, por exemplo? Bom, primeiro que a AGRIO ela busca praticar as taxas mais competitivas do mercado, né? E dependendo da necessidade, nós vamos ter condições que o mercado não vai ter. Exemplo, mais uma vez aqui usando, é o crédito para inovação. A AGRIO é talvez a única repassadora da FINEP hoje no Brasil. Foi a primeira a agência de fomento a repassar crédito para micro e pequena empresa com recursos da FINEP a uma taxa hoje de 5% ao ano, que é uma taxa extremamente atrativa. Para capital de giro, por exemplo, eu entendo que para capital de giro a empresa já está instalada. Não deveria ser necessária a exigência de licenciamento ambiental nesses casos. E me parece que o licenciamento ambiental é inclusive exigido no capital de giro, que às vezes dificulta a situação em certas empresas de apresentar, porque a gente sabe que licenciamento ambiental é um entrave muito grande em muitas empresas. Muito assim, às vezes nem de certo pela situação da empresa. Ela teria até condições de conseguir, mas o entrave acontece pela morosidade de se conseguir um licenciamento ambiental. Não sei se é pela quantidade de gente trabalhando dentro desse setor no estado do Rio, eu não sei o que acontece, eu sei que tem sido um entrave para muitas empresas, principalmente as pequenas que não têm condições de contratar um técnico para trabalhar especificamente nisso. Eu posso te dizer que com relação à questão da licença ambiental, aí não só para a AGRIO, mas para os bancos de uma maneira geral, há de se observar a legislação. Algumas atividades exigem uma licença ambiental feita pelo INEA, outras permitem, a inexigibilidade não é exigido, mas enfim, a AGRIO, como uma empresa do estado do Rio de Janeiro, ela sempre vai observar o que preconiza a lei com relação ao aspecto ambiental. Como está hoje Friburgo em relação à recuperação pós toda aquela desastre ambiental? Os empresários conseguiram se recuperar? Já está em plena capacidade? Muita dificuldade, Geisa, porque assim, houve diversas vertigem diferentes que colocaram a gente em uma situação difícil. Perdemos mão de obra, porque muita gente saiu da cidade para morar fora. Até por conta de todo o trauma que gerou, saiu da cidade. Isso é uma vertente que a gente está tentando resolver, está tentando equacionar, porque agora já tem, nós estamos montando um centro de formação de mão de obra dentro da cidade, para ver se a gente consegue equilibrar isso. Muitos empresários na época pegaram o empréstimo do BNDES na linha do PER, que é uma linha específica para esses grandes acidentes. E o que aconteceu foi que eles pegaram, iam demorar 2 anos para começar a pagar e começaram a pagar no ano passado. Muitos tiveram muita dificuldade, porque eles pegaram esse dinheiro até mesmo para capital de giro, mas ele foi usado em reconstrução, porque na verdade a fábrica foi toda dominada pela água, ou algumas outras sofreram barreiras muito fortes, perderam maquinário, perderam clientes. Então houve diversas situações que o investimento teve que ser canalizado para aquilo naquela época. E nesses 2 anos eles não conseguiram recuperar para ter condições de começar a pagar agora. Então é uma coisa que a gente já está pedindo no BNDES e até no governo federal, que a gente consiga uma prorrogação desses recursos que foram emprestados com base em 5 anos, que a gente conseguisse colocar esses recursos para 10 anos, para diminuir um pouquinho o valor das mensalidades a serem pagas, para dar mais fôlego para que essas empresas consigam se recuperar. É uma situação que a gente já está desde abril do ano passado, inclusive aqui com o BNDES, com a Secretaria de Desenvolvimento, procurando assim, todos que podem nos ajudar para ver se consegue esse parcelamento, porque às vezes gera isso. Você pegou capital para uma coisa, mas só que você tinha que reconstruir. Teve empresários que teve que construir ponte, porque eles perderam o acesso ao local de trabalho, eles tiveram que construir ponte, porque se não construísse até hoje não teria ponte também, entendeu? Então foi um desvio do recurso que foi necessário na época para continuar existindo como empresa. Não conseguiram se recuperar nesses 2 anos, porque assim, quando você faz um investimento desse, a recuperação é mais difícil, né? Porque você não está jogando dinheiro direto na tua produção, você está
tentando uma fórmula de subsistir. E aí a gente está tentando, vamos ver se a gente consegue, a gente ainda tem esperança de conseguir que isso seja reparcelado, né? Para quem quiser, óbvio, né? Para quem está tendo dificuldade de pagar, que consiga esse reparcelamento. Mas eu acho que devagarinho a gente já está conseguindo uma estrutura para o polo funcionar como um todo, né? A resposta do segundo semestre de 2013 foi bem melhor do que o que foi antes. Mesmo porque muitas pessoas ficaram com medo de subir a serra. A gente ainda teve que lidar com isso, né? Porque parecia que a cidade estava caindo o tempo todo, né? Não, mas agora eu acho que esse medo também já foi passando. Ainda bem. Bem, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Dara, obrigada, Nilcia, obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioinfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!